Bom, muito boa noite a todas e a todos. Queria partilhar convosco algumas das conclusões da realização deste Conselho Europeu, que, como sabem, teve do nosso lado uma participação parcial, visto que, fruto dos dias de luto nacional que vivemos ontem e hoje e das exéquias do Dr. Francisco Pinto Balsemão, só me foi possível participar a partir da tarde de hoje nos trabalhos do Conselho Europeu, tendo sido representado até esse momento pelo Primeiro-Ministro da Grécia, a quem agradeço a cooperação e colaboração. Este Conselho Europeu teve em cima da mesa matérias muito importantes. Eu gostaria de destacar algumas, sendo que a primeira é uma que nunca tinha estado na mesa de trabalhos do Conselho Europeu. A matéria da habitação. Para nós, para Portugal, foi o culminar de um processo de sensibilização que nós próprios impulsionámos ao longo dos últimos meses, com vista a que também no plano europeu se pudesse olhar para uma realidade que afeta muitos dos Estados-membros e que, pese embora ser, do ponto de vista da solução política, da responsabilidade dos próprios, merece um tratamento concertado, transversal, ao nível da União Europeia, porque estamos a falar de competitividade económica, estamos a falar da salvaguarda do direito essencial ao acesso à habitação, estamos a falar de fixação de recursos humanos, do nosso talento, estamos a falar da atratividade para podermos ter maior capacidade de criarmos riqueza, estamos a falar muitas vezes mesmo da possibilidade de termos o necessário aproveitamento do nível de investimento que fazemos na nossa academia, na nossa investigação, na nossa inovação. Tive a ocasião, de resto, de ser um dos promotores da discussão e, portanto, também dos primeiros intervenientes neste ponto e de sensibilizar todos os membros do Conselho para a vantagem que temos, felizmente já compreendida também pela Comissão, é preciso destacá-lo e reconhecê-lo, em coordenar várias políticas que podem colaborar para que tenhamos melhor resposta, para que os nossos concidadãos sintam que têm uma oportunidade de aceder a uma habitação digna a preços acessíveis. Nós estamos a falar também aqui de simplificação. Simplificação de procedimentos, simplificação de financiamentos, simplificação de licenciamentos para podermos ter mais habitação no mercado. Temos, portanto, mais oferta, quer para o mercado de arrendamento, quer para o mercado de aquisição. Nós estamos a falar de política fiscal, nós estamos a falar de política industrial. Hoje, um dos segmentos que está em grande desenvolvimento é precisamente a exploração de novas técnicas de construção que podem conjugar não só mais rapidez, mais qualidade e também maior adequação ao desafio ambiental que temos pela frente. Hoje é possível, nós próprios estamos também a investir muito em Portugal nesse domínio, industrializar no sentido estrito do termo partes muito substanciais de construção de novas edificações ou até de reabilitação. Lembro a esse propósito que em Portugal temos vindo a inaugurar algumas unidades habitacionais, não só de habitação permanente, mas também de habitação ou de alojamento estudantil. Ainda recentemente estive em Beja, onde inauguramos um complexo de mais de 500 camas, que foi construído em sensivelmente meio ano, construído em fábrica e depois com o acabamento no local da sua edificação. Estamos, portanto, a falar também de inovação, de conhecimento científico, de capacidade de investigar e de traduzir essa inovação depois na aplicação prática na nossa realidade. Estamos a falar também de mão de obra para cumprir este trabalho que é ter mais
disponibilidade no mercado, mais oferta, e estamos a falar também de imigração, num duplo sentido. No sentido em que precisamos dessa mão de obra, muitas vezes provinda de países terceiros, para nos ajudar a cumprir esse objetivo. E estamos também a falar da necessidade de acolher aqueles que procuram na Europa uma oportunidade para cumprir os seus projetos. Como sabem, na nossa política migratória em Portugal, temos vindo precisamente a consagrar uma conjugação de 3 grandes vertentes. Que as pessoas que procuram uma oportunidade em Portugal tenham, em primeiro lugar, um emprego, um vínculo laboral, saibam o que é que vão fazer, onde é que vão fazer, com quem é que vão trabalhar. E, em segundo lugar, que tenham, ao mesmo tempo, o acesso a uma habitação e, em terceiro lugar, a cuidados básicos, nomeadamente ao acesso a serviços essenciais como a saúde e a educação. Ora, uma política europeia que possa fazer convergir todos estes domínios será seguramente muito útil a que os Estados-membros possam ultrapassar, e são muitos os que têm este constrangimento, as dificuldades ao nível da habitação, que depois se acabam por traduzir muitas vezes em perda de competitividade. Porque muitos cidadãos europeus, em especial os mais jovens, vão à procura de algumas oportunidades, de muitas oportunidades, noutras geografias onde o acesso à habitação está mais facilitado. Eu sei que talvez por esta altura estejam a criar a dúvida porque é que eu não estou a falar de financiamento a propósito de uma abordagem europeia do tema da habitação. Porque, embora também sejam necessários processos de financiamento, e não tenho dúvidas que ao nível da União poderão ser diligenciadas algumas medidas que facilitem precisamente o acesso a novas fontes de financiamento, desde logo a possibilidade de eleger também o setor da habitação como adequado no âmbito da utilização de fundos, por exemplo, da coesão, mas porque, do nosso ponto de vista, do ponto de vista de Portugal, o principal problema não é esse. Nós não nos afastamos dessa questão, mas damos até a nossa experiência, temos aproveitado as oportunidades de investimento que se abrem, temos, como é também público, um conjunto de interações muito produtivas com o Banco Europeu de Investimento e, estando conscientes que, a nível da Comissão, ainda se podem apresentar novas formas e novos modelos, a verdade é que o mais importante do nosso ponto de vista é que haja esta abordagem coerente, sistematizada e concertada das várias políticas que podem convergir para dar aos Estados a possibilidade de serem mais consequentes e mais bem-sucedidos na abordagem deste tema. Dito isto, ainda tive a ocasião de participar neste ponto na totalidade, mas na parte final da discussão relativamente ao tema da competitividade económica, à qual temos dado também um grande destaque, sobretudo comprovando mais uma vez a vontade que há de procedermos a uma cada vez mais rápida tarefa de simplificação e de retirada da complexidade em termos de regulamentação ao nível da União Europeia. Tive a ocasião, de resto, de, nos dias que antecederam este Conselho, subscrever com muitos dos colegas uma carta que foi apresentada por parte do chanceler alemão com a nossa colaboração, precisamente no sentido de instar todas as instituições europeias, e aqui digo todas, porque para além do estímulo que tem sido reiterado do Conselho à Comissão, é talvez o momento certo para dizer que precisamos também que as outras instituições, em particular o Parlamento Europeu, possa acompanhar este esforço e possa também, ao nível do seu método de funcionamento, agilizar os seus procedimentos por forma a não se protelarem tanto algumas das decisões que são necessárias
neste processo de simplificação. Dizer também, a esse respeito, da competitividade económica, que tomei nota daquilo que já tinha sido dito antes da minha chegada e ainda acompanhei também algumas das intervenções relativamente ao compromisso europeu com as metas e os objetivos climáticos no caminho que nos deve guiar para continuarmos a ter condições para ter mais crescimento económico na Europa. E dentro deste plano temos vindo a assinalar, eu quero aqui também mais uma vez reiterar, que é muito relevante concretizar o plano de união ao nível da energia, com a continuação do caminho tendente a podermos consagrar mais produção ao nível das energias renováveis, com o caminho tendente a consagrar maior capacidade de interligação e interconexão e também de acompanhar muitas das medidas que visam descarbonizar a nossa economia, com uma especial atenção junto das indústrias que são mais afetadas, as chamadas indústrias que têm um consumo energético intensivo. E creio que é a primeira vez que nas conclusões do Conselho Europeu figuram setores de atividade económica e industrial que são particularmente importantes para Portugal, que tiveram o esforço de Portugal na sua inclusão, e refiro-me, por exemplo, ao setor do vidro e da cerâmica, ao setor do cimento, ao setor do papel e da celulose, e não apenas ao setor do aço, como tradicionalmente consta das conclusões do Conselho Europeu. Ainda neste ponto, uma menção, embora aqui manifestamente com um pendor muito repetitivo da minha parte, mas não posso deixar de o continuar a fazer, como tenho feito de resto em todas as reuniões, uma menção para a necessidade de sermos ainda mais ágeis e rápidos na concretização da União da Poupança e Investimentos, da União Bancária, da União do Mercado de Capitais, como instrumentos para poderem dar às nossas empresas maior capacidade de se financiarem e para não desperdiçarmos os capitais que temos na Europa para outras geografias e outros blocos comerciais. Foi também um ponto já agora, que agora mesmo ao jantar também foi muito evidenciado na conversa que tivemos com o Banco Central Europeu e com o Eurogrupo, embora no domínio financeiro, objetivamente Portugal esteja hoje numa situação manifestamente muito positiva, porque, como tem sido também evidenciado de forma muito reiterada, temos vindo a trilhar um caminho onde a nossa economia cresce consecutivamente, trimestre após trimestre, mais do que a média da União Europeia e da zona euro, e onde as nossas contas públicas se mantêm positivas, vão manter-se positivas este ano, e na próxima semana discutiremos na Assembleia da República o Orçamento do Estado. É nossa convicção profunda e nossa estimativa e previsão também constante do Orçamento se vão manter positivas, apesar de todos os desafios e dificuldades também no próximo ano. Uma última nota para vos transmitir que nas outras matérias, como sejam o apoio à Ucrânia, a análise à situação que se vive no Médio Oriente e, não menos importante, a menção à política migratória, não houve propriamente grandes novidades, mas há um reafirmar de posições com as quais nós nos temos comprometido muito e que retomaremos nos próximos Conselhos Europeus. Olá, boa noite. Boa noite. Ana Martins, da
Lusa. Gostava de começar por perguntar relativamente à Ucrânia. Os líderes europeus mandataram uma comissão de avaliar opções de financiamento para a Ucrânia, financiamento urgente para a Ucrânia. Gostaria que elaborasse, se pudesse, por favor, quais é que são essas opções e relativamente ao empréstimo de reparações que tem vindo a ser falado e que eventualmente será uma dessas opções. Portugal estava disposto a assumir esta partilha de riscos pedida pela Bélgica e partilha ou tem alguma dúvida jurídica ou sobre a estabilidade financeira? Obrigada. Não, é verdade que nós temos um compromisso com a Ucrânia ao nível da União Europeia que obriga à assunção do respectivo financiamento e, desse ponto de vista, temos vindo a trabalhar em várias soluções, como aquelas também que referiu. O mandato que a Comissão Europeia neste momento tem é o de apresentar tão cedo quanto possível, portanto, com a rapidez possível, uma proposta que garanta estabilidade e segurança jurídica, financeira também, que possa dar aos Estados-membros as garantias de que, simultaneamente, conseguiremos cumprir o nosso compromisso de ajuda financeira à Ucrânia e podemos também não prejudicar a estabilidade financeira de cada um dos Estados e do nosso bloco como um todo. Não vou fugir à questão e, portanto, não devo esconder que é uma solução que não está propriamente fácil de alcançar e que, portanto, vai obrigar nas próximas semanas, até pelo menos ao Conselho de Dezembro, a um esforço adicional de negociação, de aproximação de posições, de estudo técnico e jurídico, mas não posso também deixar de partilhar que à volta da mesa, relativamente ao objetivo final, há muita convergência. Francamente, nesta fase, acho que é prudente não dizer mais do que isto e, portanto, aguardar que a Comissão nos possa dar com todos os contributos que tem recebido. Mesmo agora também, ao jantar, recebemos alguns contributos do Banco Central Europeu e do Presidente do Eurogrupo. Acho que tudo isso está hoje em cima da mesa, está em avaliação. Não poderá protelar-se eternamente a discussão, bem o sabemos, mas, francamente, teremos de aguardar mais algumas semanas para poder ter uma proposta mais concreta. Primeiro-Ministro António Assis Teixeira, TVI, CNN Portugal, ainda sobre os resultados do Conselho Europeu e também do novo pacote de sanções da União Europeia à Rússia e sabendo os avanços que têm havido nesta proibição de importação de combustíveis, nomeadamente o gás natural liquefeito, sabendo que Portugal ainda importa gás natural liquefeito e tendo em conta que nos disse há 3 semanas que estaria disponível para fazer o esforço de antecipar o final dessa importação, pergunto se o vai fazer já no próximo ano. Estamos a trabalhar e a Sra. Ministra do Ambiente e Energia ainda ontem teve a ocasião de transmitir publicamente o objetivo de tentarmos alcançar esse resultado no próximo ano. Vamos, naturalmente, tudo fazer para o conseguir. Viva, boa noite. Queria lhe fazer uma pergunta. Houve um assunto que não mencionou, que foi a defesa e segurança. Os líderes também aprovaram o roteiro que a Comissão Europeia apresentou para avançarem já em matéria, com caráter de prioritário, em 4 projetos bandeira, um dos quais é aquele que tem atraído mais atenções, que ficou conhecido como o muro anti-drones. Queria lhe perguntar se Portugal já sinalizou a sua intenção de participar com parceiros em alguns destes 4 projetos e, se sim, em quais? Sim, embora não tenha estado nessa altura na discussão, já tive noutras ocasiões a oportunidade precisamente de dar nota da nossa disponibilidade, mesmo relativamente a esse projeto que designou como o muro de drones e de poder associar todas as capacidades de defesa, nomeadamente aérea
mas também marítima, a uma visão 360 graus, que aliás está bem mencionada nas conclusões do Conselho, que o mesmo é dizer, não desmerecendo tudo aquilo que hoje são as ameaças mais visíveis e sentidas no flanco leste, nós temos outras, e eu tenho sido também recorrente a advertir que países como Portugal têm um território marítimo muito extenso, tem também um território aéreo, até também por via disso, muito extenso, e tem infraestruturas que são extremamente críticas, sensíveis, não apenas para Portugal como Estado-membro, mas para toda a União Europeia. Lembro a esse propósito todas as amarrações e todos os cabos marítimos que ligam e conectam Portugal do ponto de vista das comunicações com a transmissão de dados com outros continentes, como o continente americano, o continente africano e mesmo outras geografias. Portanto, desse ponto de vista, aquilo que eu tenho dito é que nós estamos disponíveis para participar, mas estamos disponíveis também para integrar nestes planos uma visão mais alargada, que não apenas aquela que, no atual momento, nos aparece como mais premente e imediata. E isso tem sido, quero também salvaguardar, bem compreendido por todos os nossos parceiros, quer numa perspectiva de ameaça atual, que há, por exemplo, no ciberespaço, que há, por exemplo, também no risco, na ameaça sobre essas infraestruturas críticas, quer naquilo que possam vir a ser, no futuro, outras ameaças. Sr. Ministro, a minha questão é no âmbito da defesa, mas prende-se com as discussões dentro do Conselho nesta matéria. Admite que os Estados, face à urgência que existe para tomar decisões na área da defesa, possam abrir mão de alguns poderes nesta área de política, delegando-os a instituições em Bruxelas? Acho que neste momento tem sido muito convergente a ideia de que a Europa tem de ter mais capacidade, a Europa tem de ter mais autonomia, a Europa tem de ter mais solidariedade, a Europa tem de ter um espírito de cooperação dentro da sua aliança atlântica que não integra todos os membros da União Europeia, mas quase todos, e, portanto, a Europa tem instrumentos à sua disposição para poder conformar as suas decisões e executá-las. Se me pergunta, mas poderemos vislumbrar ao nível institucional alguma modificação? É possível que isso possa vir a acontecer, até no próprio funcionamento do Conselho. Portanto, não devemos afastar a ideia de podermos também aí agilizar mais os mecanismos de funcionamento da União, mas neste momento não há nenhuma querela sobre isso, com franqueza. Sob o ponto de vista meramente estratégico, de concertação, de aproximação de uma visão estratégica para o futuro, eu creio que nós alcançamos já uma base muito, muito sólida, que agora se traduzirá num aumento de investimento que, ato imediato, trará o aumento da capacidade. Boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Que mecanismos concretos espera da União Europeia, eu vou pegar na questão da habitação, para contribuir para minorar a crise da habitação, baixar preços? Pode especificar? É assim, se nós conseguirmos ter mecanismos mais simplificados, menos regulação, que também dimana muito de instrumentos europeus, se nós conseguirmos ter uma fiscalidade no âmbito do nosso espaço geográfico mais amiga do investimento específico na área da habitação, se nós conseguirmos traduzir em maior interação o conhecimento científico, técnico, académico que vamos acumulando, industrial, operacional, se nós conseguirmos na União Europeia ter uma melhor gestão dos fluxos migratórios que trazem mão de obra e também das políticas migratórias que dão dignidade às pessoas e que, portanto, tenham
digamos, a expectativa de fixação de recursos humanos que, por sua vez, geram depois maior competitividade económica. Se nós conseguirmos, por exemplo, uma matéria que eu tenho também abordado muitas vezes, se nós conseguirmos ter regras de contratação pública que, não perdendo os objetivos de transparência, de legalidade, possam ser, ao mesmo tempo, adequados a procedimentos rápidos, nomeadamente em termos de regras judiciais. Nós não podemos continuar a ter regras de contratação, que muitas delas dimanam de instrumentos jurídicos europeus, com procedimentos nos quais, perante um concurso público para construir, por exemplo, habitação, se houver um litígio entre concorrentes, o processo fica suspenso enquanto o litígio não estiver resolvido. Este tipo de dimensões de regras que também são europeias, se nós conseguimos consertá-las de uma forma estruturada e transversal, nós conseguimos dar ao setor maiores condições para ser mais atrativo. Já agora também, se conseguirmos ter, do ponto de vista financeiro, um maior instrumento de aproveitamento dos recursos privados, a união das poupanças e dos investimentos, a própria união bancária, a união do mercado de capitais, tudo isso colabora para nós termos instrumentos que garantam maior capacidade de investir e investir com menos custo, com menos risco e, portanto, podendo baixar depois o preço no mercado. Esta visão foi a visão que eu apresentei no Conselho. É uma visão que até agora tem sido partilhada por cada um dos Estados, no âmbito da sua responsabilidade, que é aquela que decorre dos tratados, é a responsabilidade dos Estados-membros, mas creio que foram dados passos para que esta consciência fosse coletiva, no sentido em que há uma componente que é supranacional, que, se for bem tratada e utilizada por parte das instituições europeias, pode favorecer muito depois o trabalho em cada um dos Estados-membros. E, portanto, do ponto de vista concreto, todas estas medidas podem e são essenciais para baixar os custos que hoje os operadores têm, seja para construir, já agora, que foi uma coisa destacada por alguns dos meus colegas, não que nós não tenhamos, que temos também uma política muito direcionada para isso, mas por acaso não fui eu que coloquei o assunto, que é o assunto da reabilitação do edificado. Há muitos países cujos centros urbanos carecem de medidas para a recuperação urbana e isso também obriga a regras procedimentais que hoje são muito complexas. Há regras também que é necessário revisitar. Não é um caso que a nós, em Portugal, nos afete muito, porque as nossas regras nós conseguimos conformá-las com os nossos objetivos, mas relativamente à conciliação entre a utilização para fins turísticos da habitação em determinados centros urbanos e a sua correlação com fins habitacionais. Portanto, tudo isso são matérias que a legislação europeia toca, de umas vezes com maior assento, de outras vezes de uma forma um bocadinho mais indireta, mas que, se forem vistas de uma forma transversal, terão um efeito útil que é importante os Estados poderem aproveitar. Eu devo já agora dizer que, logo à entrada deste ponto, foi distribuído um papel, um relatório, um estudo da Comissão Europeia e Portugal vem logo destacado como sendo um dos países onde o preço da habitação mais cresceu nos últimos 15 anos e Lisboa como o centro urbano europeu onde as pessoas dispõem de maior esforço financeiro do seu salário para pagar o acesso à habitação, seja pela renda, seja pela prestação da casa. Portanto, se há país que pode não só aportar experiência, enfim, aquilo que está a desenvolver, mas também tirar alguma vantagem desta consciencialização coletiva, acho que é Portugal. Primeiro-Ministro, boa noite. Pedro Mesquita, da Rádio Renascença. Virando um pouco a agulha, tem falado muito da Europa, perguntava-lhe se acredita que esta sexta-feira que fica fechada a lei da nacionalidade e se agora se sente mais próximo das posições do PS ou do Chega. Esse é um processo legislativo que está a correr na Assembleia da República, no qual o Governo não tem uma intervenção direta.
E, portanto, aquilo que eu desejo é que, de facto, a Assembleia da República possa aprofundar com a diligência possível a sua reflexão, de maneira a nós podermos concluir também esta modificação, que a par de outras que temos feito no ordenamento jurídico, nos confiram uma política migratória e uma política também por via disso de assunção da nacionalidade, que possa traduzir aquele que foi sempre o nosso princípio. Portugal é um país que acolhe bem, que quer acolher bem, mas não é um país de portas escancaradas. É um país que não fecha portas, mas também não as tem completamente escancaradas. É um país que tem uma regulação na sua imigração e que também tem uma exigência na atribuição da nacionalidade aos seus cidadãos. Eu espero sinceramente que isso aconteça e da parte do Governo eu vou repetir aquilo que disse desde o primeiro dia em que tomámos posse. Nós queremos resolver os problemas das pessoas e os problemas do país. Não estamos interessados em discutir se o fazemos com o maior apoio ou participação ou colaboração do Partido A ou do Partido B, e muito menos nos queremos intrometer em algumas atitudes assim mais ciumentas de um e do outro. Sinceramente, as pessoas acham que estão cansadas disso. As pessoas querem é mesmo resultados e é nisso que nós nos estamos a concentrar. Susana Freixas, SIC Expresso. Mas gostava de lhe perguntar, e na sequência da pergunta do meu colega, se faz sentido para si aquilo que defende o Chega, que é imigrantes dependentes de apoios sociais não devem obter nacionalidade. Imagino que tenha uma posição sobre isso. E já agora, tendo em conta que na sua intervenção inicial disse que Portugal queria atrair mais mão de obra para a construção, e nós estamos certamente a falar de mão de obra qualificada, se lhe parece que a lei da nacionalidade e a lei de estrangeiros é atrativa para esta mão de obra, tendo em conta que torna as regras mais rígidas, exatamente de que forma é que quer atrair esta mão de obra? Bom, em primeiro lugar, a lei da nacionalidade não é propriamente o espaço de atração de recursos humanos. A lei da nacionalidade é o instrumento de atribuição e consagração de uma relação mais forte, eu diria umbilical, entre um cidadão e uma nação. Evidentemente que onde é que as matérias se cruzam? Cruzam-se quando a lei determina que para pessoas que não são nacionais e que, portanto, não têm a nacionalidade originária portuguesa, é necessário residirem e trabalharem legalmente em Portugal um determinado período de tempo que a lei determina hoje, são 5 anos. Nós entendemos que é preciso calibrar esse prazo com o interesse de regulação da imigração e também com um controlo que já agora aqui em Bruxelas, eu devo dizê-lo, não devemos entendê-lo apenas como português, porque nós somos uma fronteira externa da União Europeia e seja a legalização de imigrantes, seja a atribuição da nacionalidade, produz efeitos também no espaço e à escala europeia. Nomeadamente, numa circunstância em que nós temos liberdade de movimentos dentro do espaço europeu. E, portanto, aquilo que estamos a fazer é a regulação da imigração e também uma maior exigência na atribuição da nacionalidade. Não apenas por causa da imigração, seguramente por razões de coesão social, por razões de estabilidade social, por razões de ligação profunda entre a atribuição da nacionalidade e aquilo que lhe está intimamente subjacente, a vontade das pessoas em fazerem parte da nossa comunidade, em poderem integrar-se plenamente, em poderem falar a nossa língua, em poderem perceber a nossa cultura, em poderem socializar-se como um de nós. É isso que nós queremos que a lei da nacionalidade consagre. Devo dizer que nós estamos a colocar uma exigência que não é, nem de perto nem de longe, dissonante com aquilo que se faz por toda a Europa e até por alguns países, incluindo aqueles com quem temos uma afinidade maior, como são os países que falam português. Desse ponto de vista, o que eu espero
são soluções equilibradas para termos uma sociedade que também ela equilibrada e para nos concentrarmos, depois desse assunto estar, do ponto de vista legislativo, encerrado, para nos concentrarmos naquilo que importa, que é dar esperança a essas pessoas que nos procuram, dar-lhes projetos que sejam viáveis e, coletivamente, sermos um país mais competitivo, mais rico, capaz de cumprir os seus objetivos. Por isso eu lhe falava, no âmbito da habitação e do setor da construção, na necessidade de termos mais recursos humanos qualificados, eu diria qualificados em vários domínios, quer nas qualificações académicas propriamente ditas, quer nas qualificações técnicas. Nós precisamos, no setor da construção, de vários segmentos de qualificação. E para isso o que é que nós temos feito? Nós temos feito, em primeiro lugar, fizemos um acordo com alguns setores da atividade económica, incluindo com as associações representativas do setor da construção, para acelerar os processos de legalização de imigrantes, desde que, lá está, se assegurem determinadas condições. Um contrato de trabalho, acesso à habitação, acesso a cuidados de saúde. É isso que está naquilo que ficou assim comumente designado como uma via verde, uma via mais rápida para a obtenção de vistos de trabalho. E é isso que vamos continuar a fazer. A primeira questão que colocou relativamente aos apoios sociais, eu francamente não tenho ideia disso estar neste momento em discussão na Assembleia da República, no âmbito do processo legislativo, e, portanto, não tenho resposta para lhe dar, sinceramente. Diogo Carreira, Correio da Manhã e NAU, falou das contas públicas do próximo ano. O Orçamento de Estado começa a ser debatido na Generalidade na segunda-feira. Já teve críticas de falta de informação e agora o Conselho de Finanças Públicas diz que o Governo está a subestimar a despesa. É uma diferença muito grande. Pergunto-lhe duas coisas. Primeiro, se não acha que há aqui uma descredibilização possível e, segundo, como é que se defende em relação a esta acusação, porque ainda são 2 mil milhões de euros de diferença, segundo as contas. Obrigado. Eu vou tentar ser o mais claro possível e espero que não vejam nenhum sinal de arrogância naquilo que eu vou dizer. Mas, francamente, este Governo não pode ser acusado de falta de credibilidade em matéria financeira. Desde que nós tomamos posse neste Governo, como de resto no anterior, todas as metas financeiras não só foram alcançadas, como foram superadas. Eu até vou dizer mais. Por diversas ocasiões tivemos de enfrentar o pessimismo e a descrença de muitas entidades nacionais e internacionais. Mas eu aqui tenho que apelar, de uma forma humilde, à verificação dos resultados. Nós tivemos, de facto, essas opiniões que respeitamos, mas nós superamos todas essas perspectivas. A economia e os economistas são feitos, do ponto de vista da análise prospectiva e previsional, sempre na base de, vamos dizer assim, da análise da realidade hoje e da suposição daquilo que há amanhã. É assim. Eu não sou economista, mas sei perfeitamente que as nossas previsões não são necessariamente os resultados. Não são os resultados porque podem ser melhores ou podem ser piores. E todos os economistas são assim. Eu até devo dizer que muitas vezes faz parte da dinâmica das coisas. Os economistas não acertam. Mas não acertam porque também projetam as suas antecipações e, portanto, arriscam desse ponto de vista. E o Governo também arrisca. Nós arriscamos com responsabilidade, com sentido de responsabilidade. O crédito que temos até à data, sinceramente, é muito alto. E eu espero que o Governo não o perca. Eu tudo farei com os meus colegas, e particularmente com o Ministro de Estado e das Finanças, para não perder esse crédito. Não quer dizer que um dia não possamos falhar para baixo um objetivo. Também não somos, nem queremos ser imaculados. Mas, felizmente, todos os que temos falhado é por defeito. Ficamos sempre acima. Já ficámos acima porque tivemos um superávit maior do que aquele que era previsto e já ficámos acima porque tivemos um crescimento económico maior do que aquele que era previsto. Também não tenho nenhum fetiche com isso. Não andamos aqui a propor por baixo para depois ter objetivos por cima. Pelo contrário, temos muitas vezes assumido o risco
de um otimismo moderado. E é nisso que nos vamos continuar a colocar. O país está bem, o país tem um reconhecimento que, aliás, se nota muito no contexto europeu e internacional. Evidentemente que nada está garantido. Nós temos que fazer pela vida, nós temos que fazer um esforço coletivo. O Estado, a administração, as pessoas, os trabalhadores, as empresas, todos temos de fazer um esforço. E aquilo que o Orçamento do Estado também solicita é esse esforço coletivo. Nós temos respeito por essas opiniões, para finalizar. Eu não sei que falta de informação é que é. Nós temos facultado toda a informação. Sinceramente, não sei mesmo. É até a primeira vez que ouço essa acusação. Sinceramente. Não, olha, não sei, talvez fruto dos acontecimentos mais trágicos desta semana, não observei essa nota, mas também lhe digo, se ela aconteceu, deve ter sido muito circunscrita a algum aspecto que, porventura, possa ter sido, enfim, menos compreendido, não sei. Mas o que lhe queria dizer é só isto. Nós respeitamos essas opiniões, eu não estou a dizer que não respeitamos, e não queria mesmo que fosse interpretado como qualquer atitude mais arrogante da parte do Governo, que não é. Não é mesmo. Nós até para além de respeitar, podemos até compreender que haja dúvidas, porque o desafio é de facto muito grande. O desafio e a dificuldade são grandes. Mas nós temos uma segurança também muito, muito grande de que vamos conseguir alcançar os objetivos e cá estaremos. Se recordar, não sei se exatamente aqui nesta sala, mas há alguns meses atrás fizeram as mesmas perguntas relativamente à situação financeira deste ano e relativamente a alguns avisos que havia e algumas previsões de que talvez nós não lográssemos chegar ao final do ano com a situação que está neste momento mais ou menos desenhada. Portanto, nós convivemos com isso e respeitamos. Obrigado a todos. Bom trabalho.